Olá, querido amigo, é um prazer estar falando com você novamente, agora com um tema muito importante, que é sobre o papel do ancião, a história do ancião e o contexto do ancião no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história do Adventismo e a importância do ancianato para os dias atuais. Em primeiro lugar, é importante nós considerarmos o que significa o ancião no Antigo Testamento. Então nós podemos ver, por exemplo, em passagens como Gênesis 50, versículo 7, Êxodo 3:16 e 2 Samuel 5, versículo 3, que os anciãos eram líderes, eles eram pessoas em posição de liderança, como chefes de famílias ou tribos. Então essas pessoas, elas exerciam uma função extremamente importante para a nação de Israel. Nós podemos aqui encontrar uma referência bem interessante no livro de Números, no capítulo de número 11, versículo 16 e 17, no momento em que Moisés faz a escolha dos anciãos. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Aqui eu percebo duas coisas importantes. Em primeiro lugar, os anciãos já existiam, mas Moisés recebe um chamado de Deus, uma orientação de Deus, dizendo: Moisés, chama agora os 70 anciãos. E Deus diz então que vai colocar o mesmo espírito que há em Moisés nesses homens. O que é que significa isso? Esses homens deveriam ser tão consagrados, tão espirituais, tão tementes a Deus quanto Moisés foi. Mas em segundo lugar, nós podemos aqui encontrar que não somente o privilégio de ter a experiência espiritual de Moisés deveria ser comum entre os anciãos, como também eles deveriam carregar as cargas, os desafios que Moisés tinha ao conduzir o povo no deserto. Então perceba que o ancianato, ou melhor, os anciãos, eles deveriam possuir uma experiência espiritual marcante, mas ao mesmo tempo deveriam ter responsabilidades dentro da liderança, como Moisés também teve. Agora, Ellen G. White comenta esse texto da seguinte maneira: ao escolher 70 anciãos para com eles repartir as responsabilidades da liderança, Moisés foi cuidadoso em selecionar para ser seus auxiliares homens que possuíssem dignidade, são juízo e experiência. Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, é interessante dizer que os anciãos, eles possuíam uma responsabilidade extremamente importante ali no Antigo Testamento. Eles eram líderes, eram pessoas de influência, eram conselheiros e tinham o papel de influenciar positivamente o povo de acordo com as orientações divinas. É interessante destacar que os anciãos, eles estão presentes na época de Davi como rei. Antes disso, nós podemos encontrar uma referência bem interessante de que quando Moisés vai para o Egito, o primeiro público que ele tem que conversar para tirar o povo do Egito é justamente o grupo dos anciãos. Agora, quando nós entramos no Novo Testamento, nós sabemos que na época de Cristo, quando Cristo começou o seu ministério, nesse período intertestamentário, nós vamos encontrar uma apostasia do povo de Israel e automaticamente da sua liderança. É tanto que aqueles que perseguiam Jesus Cristo eram aqueles que eram os detentores da interpretação e compreensão do texto sagrado. Escribas, fariseus, sacerdotes, mas por incrível que pareça, nós podemos encontrar também anciãos aqui. Eu poderia até dizer que entre as pessoas que foram responsáveis pela morte de Cristo estão os anciãos. Aí você pergunta, mas isso é verdade? É possível encontrar os anciãos também responsáveis pela morte de Cristo? É sim. Quando você vai para o livro de Mateus, no capítulo 26, no capítulo 27, você vai encontrar várias referências que tanto a prisão, a parte da condenação e o interesse pela morte de Cristo não foi apenas dos sacerdotes, mas também desse grupo de anciãos. Nós encontramos em Mateus capítulo 26 e versículo de número 3.
Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Percebe? Nós encontramos também em Mateus capítulo 28, versículo número 1, ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Dentro do Novo Testamento, a palavra ancião, ela tem o mesmo significado da palavra bispo e presbítero. São usadas intercaladamente com o mesmo significado. Isso está em 1 Timóteo capítulo 3, 1 a 7, Tito 1, 5 a 9 e Atos capítulo 20, versículo 17 a 18. Agora, é importante lembrarmos que Paulo foi um dos grandes responsáveis por resgatar e reafirmar o papel bíblico dos anciãos, agora no contexto mais eclesiástico. Então nós percebemos que no Antigo Testamento existe algo extremamente relevante em relação ao papel do ancianato. Nos evangelhos nós vemos um ancianato ou anciãos já apostatado, e agora no livro de Atos e especialmente nas cartas paulinas, nós vamos encontrar esse resgate e essa reafirmação do ancianato. Em Atos capítulo 14, versículo número 23, está escrito: E provendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar em jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Notem, e provendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Nós encontramos mais uma passagem em Tito 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Agora, quando nós vamos para o livro de Atos, é possível encontrarmos ali algumas declarações importantes sobre o papel do ancião. E aí você pergunta, será que é possível a gente ter uma descrição, pelo menos básica, do que se esperar de um ancião, ou do que um ancião fazia na época de Paulo, na época da igreja primitiva? Aqui eu vou apresentar agora pelo menos 4 características ou 4 papéis que os anciãos possuíam. Primeiro delas, eles eram administradores de recursos para os crentes da Judéia. Atos 11, versículos 29 e 30. Eles eram líderes nas congregações recém-implantadas. Atos 14, 21 a 23. Eles eram participantes da tomada de decisão ao lado dos apóstolos. Atos 15 e 16 até o versículo 4. Eles eram representantes das congregações. Atos 20, 17 e 21, 18. Agora, quando nós falamos do ancianato, é importante nós entendermos o papel extremamente positivo e construtivo dos anciãos no Antigo Testamento. A indiferença e o distanciamento das orientações desses papéis no Novo Testamento, quando se refere aos evangelhos, ou seja, eles estavam em uma situação de apostasia. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos a referência muito importante dos anciãos como apoiadores de reis e apoiadores também dos profetas, dos líderes da igreja. Agora, quando nós vamos para os evangelhos, nós vamos perceber, especialmente no livro de Atos, a apostasia desse grupo de pessoas que era tão importante para a liderança do povo de Deus. Agora, quando vamos para o livro de Atos e também para as epístolas de Paulo, vemos o resgate e a reafirmação dessa liderança que tinha algo muito importante nas igrejas recém-estabelecidas. Agora, quando nós vamos para a história do Adventismo, é importante nós ressaltarmos que na história do Adventismo há pelo menos 3 períodos em que nós vemos o descobrimento, o amadurecimento e a reafirmação do conceito do papel do ancianato. Vamos então para esses 3 momentos importantes. O primeiro deles, de 1844 até 1863. Aqui nós vamos sair do desapontamento até a organização da igreja. Então, nesse período, nós vamos encontrar alguns líderes, como, por exemplo, Joseph Bates, Frisbee,
que descreveram sobre dois tipos de líderes principais da igreja: os que viajavam de igreja em igreja e os que tinham o cuidado pastoral de uma igreja. Então nós não vamos esquecer de que quando os pioneiros trabalharam primeiramente o perfil do ancianato, eles acreditavam que haveria dois tipos de anciãos. O primeiro, aqueles que continuariam cuidando da igreja, e outros que deveriam ser itinerantes. Em 1861, Loughborough e Hull e Cornell chegaram à conclusão de que a eleição e a ordenação de anciãos e de diáconos nas igrejas locais estavam claramente prescritas. É interessante que Ellen G. White também deu algumas opiniões sobre o papel do ancião. E ela disse: os anciãos locais itinerantes são nomeados pela igreja e pelo Senhor para supervisionar a igreja, para reprovar, exortar e repreender o indisciplinado e confortar os desanimados. Nós encontramos agora segundo período sobre o desenvolvimento do ancianato na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E esse período vai de 1863 até 1901. Esse período é conhecido como aperfeiçoamento do conceito. A igreja concordou em que os anciãos deveriam visitar os membros, buscar os errantes, batizar e realizar os ritos na ausência do evangelista e também convocar reuniões administrativas. É interessante aqui dizer que, naquele momento, os evangelistas, eles eram conhecidos como os futuros pastores da congregação. Porque notem vocês, para ficar um pouco mais claro, um pouco mais didático, nós começamos com dois tipos de anciãos, um local e o outro itinerante. Esse itinerante se tornou posteriormente os evangelistas e depois esses evangelistas se tornaram os pastores. Eu quero dizer que é muito parecido com o método que nós trabalhamos hoje, ou seja, em que o pastor ele cuida de várias igrejas, mas em cada igreja organizada nós temos também um ancianato organizado. Nenhuma igreja prosperará como deveria sem um ancião eficiente. Butler afirmou isso em 1874, porque ele reconhecia a importância e o papel relevante, crucial, determinante que os anciãos poderiam exercer em sua igreja local. Ellen G. White também disse: os anciãos e os dirigentes da igreja devem dar mais atenção aos planos para a realização do trabalho. Eles devem arranjar as coisas de modo que cada membro da igreja tenha uma parte a desempenhar, a fim de que ninguém leve uma vida inútil, mas que todos realizem o que eles podem de acordo com suas várias habilidades. É importante aqui destacar o papel de liderança, alguém que lidera, alguém que mobiliza, alguém que tem planos, como o ancianato deve ter. E eu fico impressionado porque essa citação é de 1890. Ela também diz: há um vasto campo para os anciãos e auxiliares em cada igreja. Eles devem alimentar o rebanho de Deus com alimento puro, completamente separado do joio e da mistura venenosa do erro. Você que possui alguma atribuição na igreja de Deus, esteja certo de que age sabiamente ao alimentar o rebanho de Deus, pois a prosperidade dele depende muito da qualidade de seu alimento. Ela também afirmou: eles, os anciãos, aqui se refere a anciãos e também a diáconos, podem planejar com sabedoria e educar os membros da igreja para que desempenhem sua parte negociando os talentos do Senhor. Pelo correto uso de seus dons, eles podem aumentar sua eficiência na obra de Deus. A igreja pode ser visitada apenas ocasionalmente por um ministro e ainda assim ser uma igreja crescente, pois Jesus é o nosso ministro e nunca devemos pensar que estamos sozinhos. Bem, amigos, então vamos fazer agora uma recapitulação. Vamos lá? 1844 até 1863 é o período em que a gente descobre a importância e o valor do ancianato. De 1863 até 1901, nós vamos então ter esse conceito já estabelecido. E então, de 1801 até 1915,
nós vamos ter a reafirmação desse conceito. Então vamos para essa parte final e vamos entender um pouco mais sobre o papel do ancianato. Ellen G. White, no livro Atos dos Apóstolos, páginas 91 e 92, diz: a organização da igreja em Jerusalém deveria servir de modelo para a organização de igrejas em todos os lugares em que mensageiros da verdade conquistassem conversos ao Evangelho. Todo membro era exortado a bem desempenhar sua parte, cada qual devia fazer sábio uso dos talentos a ele confiados. É interessante nós percebermos nessa e em outras citações de que o papel do ancião, além de organizar, de planejar, mobilizar a igreja, ele deveria criar oportunidades para que cada membro estivesse envolvido no projeto de evangelizar, através dos seus dons, pessoas conhecidas e pessoas também não conhecidas. É importante destacar que o papel do ancião seria capacitar, treinar, mobilizar os membros, mas também deveria ter um foco claro no cumprimento da missão em alcançar pessoas para Cristo. Ellen G. White diz: aqueles que são eleitos como anciãos e diáconos devem estar sempre alerta de que planos podem ser feitos e executados, os quais darão a cada membro da igreja uma parte no trabalho ativo para a salvação de almas. Essa é a única maneira pela qual a igreja pode ser preservada numa condição próspera e saudável. Você percebe aqui que Ellen G. White diz que a gente deve colocar os olhos, sim, os olhos, em cada membro da igreja? A gente deve treinar, capacitar, envolver cada membro da igreja. Agora, em quê? Será que a nossa preocupação deveria ser única e exclusivamente com a própria família, com a própria igreja? Será que nossa preocupação deveria ser única e exclusivamente com nós mesmos? Não. Ela está dizendo que a gente tem que criar oportunidade para cada membro e esses membros deveriam se envolver na salvação de outras pessoas. Aqueles que têm a supervisão espiritual da igreja, que são os anciãos, diáconos, pastores, devem encontrar formas e meios pelos quais oportunidades sejam dadas a todos os membros, a fim de que tomem parte na obra de Deus. Isso nem sempre foi feito no passado. E aqui ela diz quais são as grandes necessidades que nós temos hoje. E olha que isso já faz muito tempo que ela falou. Ela diz, é treinamento, educação, o que é necessário. Todo esse trabalho de treinamento deve ser acompanhado da fervorosa busca do Senhor, clamando por seu Espírito. Você que é ancião, lembre-se de uma coisa. Ellen G. White diz, vamos abrir oportunidade para cada pessoa. Depois ela diz que cada pessoa deve estar envolvida na salvação de outras pessoas. Depois ela diz que essas pessoas que estarão envolvidas devem ser treinadas e educadas. E acrescenta, essas pessoas precisam ser preparadas espiritualmente para levar e compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Agora, permita aqui concluir dizendo o seguinte, que quando se fala do ancianato, o ancião ele tem pelo menos 3 papéis importantes. Vocês sabem quais são esses papéis? Primeiro, papel pastoral, cuidar de pessoas, visitá-las, estar mais perto das pessoas em suas necessidades, estar mais perto das pessoas para aconselhá-las, para orientá-las, para fortalecê-las e motivá-las também. Em segundo lugar, nós percebemos que o ancião ele tem um caráter administrativo, ou seja, o ancião ele também tem um caráter de cuidar da igreja, cuidar dos aspectos que envolvem planejamento, que envolve datas, eventos, também observar como estão funcionando os departamentos da igreja. Ao mesmo tempo, o ancião, além da obra pastoral e administrativa, ele também tem uma característica, ou deve ter uma característica muito importante, uma percepção clara do seu papel, da sua responsabilidade, da sua liderança em relação aos cultos da igreja. E eu chamaria isso de uma responsabilidade mais litúrgica, que está ligada à adoração. Então perceba, ele tem um papel pastoral, um papel administrativo e um papel litúrgico. Agora eu faço uma pergunta para você. Desses 3 papéis, qual é o papel mais importante do ancião? É claro que o administrativo tem o seu lugar, o litúrgico também e o pastoral também, mas em sua opinião, qual é o ponto mais importante, o papel ou a característica mais importante do ancianato? Pode pensar agora? Pensou?
Pensou no pastoral? É isso aí, então você acertou, é isso mesmo. Então é o aspecto pastoral, o aspecto mais importante. Por quê? Porque é a maneira mais direta em que ele se aproxima, cuida, capacita, treina e educa as pessoas. Eu quero dizer para você, querido ancião, que ser ancião é uma oportunidade e um privilégio enorme. E claro, você tem os aspectos pastorais, administrativos e litúrgicos. Mas lembre-se, tanto ao pastor da igreja, quanto você, que é um co-pastor da sua igreja local, Deus colocou em suas mãos grandes responsabilidades. Cuidar de pessoas, motivar e inspirar pessoas. Então aproveite esse período em que você é um ancião para contagiar positivamente sua igreja, para mobilizar, para criar espaço, para que os membros possam crescer, se desenvolver e alcançar novas pessoas para o reino. Aqui eu gostaria de concluir com 2 pensamentos. O primeiro, Ellen G. White diz, os que ocupam a posição de subpastores devem exercer atento cuidado sobre o rebanho do Senhor. E ela diz o que é ministrar. Olha o que ela diz. Ministrar significa mais que pregar sermões. Significa trabalho zeloso e pessoal. Bem, todos nós fomos chamados. E a pergunta é, nós fomos chamados para quê? Em primeiro lugar, a igreja foi chamada para revelar o amor de Deus, de acordo com Apocalipse capítulo 18, verso 1. Os membros, ou cada membro foi chamado para testemunhar de Cristo. E nós líderes, pastores, anciãos, diretores de grupo, nós somos chamados para pastorear e capacitar os membros para a missão. E é por isso que eu gostaria de encerrar esse momento com uma frase de John Stott. Ele diz, o amor é mais serviço do que sentimento. Por isso ame as pessoas que Deus colocou em sua vida. Cuide do rebanho que Ele colocou em suas mãos. Trabalhe junto com o seu pastor. Colabore, seja uma pessoa disponível, seja uma pessoa apaixonada por aquilo que faz e que Deus abençoe o seu ministério. Um forte abraço.